No começo não havia heróis. Havia escolhas. Em um universo vasto demais para ser contado em números, pequenas decisões ecoaram como trovões. Algumas salvaram mundos, outras quase os destruíram. Galáxias nascem e morrem em silêncio. Estrelas explodem como sussurros esquecidos. E no meio de tudo isso, um pequeno planeta azul começa a mudar. A Terra, um lugar comum, até o dia em que deixou de ser. Em Nova York, enquanto a cidade ainda dorme, um vulto vermelho e azul atravessa os prédios como um relâmpago vivo. Peter Parker respira fundo no topo de um arranha-céu. Ele não é um deus, não é um soldado criado em laboratório, não é um gênio bilionário. Ele é apenas um garoto que perdeu alguém que amava e decidiu que nunca mais deixaria isso acontecer. Se pudesse impedir. Cada salto do Homem-Aranha carrega culpa, humor, medo e esperança. Ele brinca para esconder o peso que carrega, porque entende cedo demais que ser herói é continuar mesmo quando tudo dói. Do outro lado do país, em Malibu, Tony Stark encara o reflexo metálico de sua própria criação. O homem que sempre acreditou ter resposta para tudo descobriu, da pior forma possível, que sua inteligência também podia destruir vidas. O som das explosões no deserto ainda ecoa em sua mente. O reator em seu peito não é apenas tecnologia. É um lembrete constante de que ele sobreviveu quando outros não sobreviveram. Ao vestir a armadura do Homem de Ferro, Tony não foge mais das consequências. Ele decide enfrentá-las de frente, mesmo que isso custe noites sem dormir e batalhas contra seus próprios erros. Décadas antes, em um beco simples do Brooklyn, Steve Rogers já era um herói antes mesmo de ter músculos ou um escudo. Pequeno, frágil, mas incapaz de ignorar a injustiça. Ele apanha, cai, levanta e continua. Não porque acredita que vai vencer, mas porque acredita que é errado desistir. Quando o soro do supersoldado corre por suas veias, ele não cria um herói, apenas revela quem Steve sempre foi. O Capitão América nasce como símbolo, mas permanece humano. O homem fora do seu tempo, tentando fazer o certo em um mundo que muda rápido demais. Muito além da Terra, em Asgard, Thor caminha como príncipe e guerreiro, confiante demais em sua força, cego para as consequências de seus atos. Ele acredita que poder é sinônimo de liderança, até perder tudo. Ao ser lançado para a Terra sem martelo, sem glória, Thor aprende com os mortais o valor da humildade. Só então se torna digno. O trovão não responde à força, mas ao caráter. Em Wakanda, uma nação escondida do mundo, cresce em silêncio e tecnologia. T'Challa observa o legado de seus ancestrais, enquanto encara um futuro inevitável. Ser o Pantera Negra não é apenas lutar, é decidir quando abrir mão do isolamento, quando estender a mão e quando proteger. Ele entende que um rei não governa apenas com poder, mas com responsabilidade global. Em um laboratório cercado por ciência e culpa, Bruce Banner trava uma guerra interna. A radiação não criou apenas o Hulk. Ela libertou tudo o que Bruce tentou esconder. Raiva, medo, frustração. O monstro que destrói é o mesmo que salva. Cada transformação é uma perda de controle, mas também uma chance de fazer a coisa certa, mesmo sem aplausos. O mundo começa a perceber que algo mudou. Jornais estampam manchetes impossíveis. Crianças olham para o céu esperando ver alguém voando. Governos temem o que não podem controlar. E nas sombras, ameaças observam. Porque onde surgem heróis, surgem desafios maiores. Forças que não pertencem a um único país, a um único planeta. É então que Nick Fury decide agir. A ideia não é conforto, não é segurança, é necessidade. Pessoas extraordinárias não são fáceis de liderar, nem de confiar umas nas outras. Mas quando o impossível se aproxima, ninguém vence sozinho. Assim nasce a iniciativa Vingadores. O primeiro encontro é tenso. Personalidades colidem antes mesmo dos punhos. Tony provoca, Steve desconfia, Thor observa, Banner se controla, Natasha calcula, Clint vigia-o em silêncio. Eles não são amigos. Ainda não. São peças de um quebra-cabeça que ninguém sabe se vai se encaixar. E então, a ameaça se revela. Vinda das profundezas do espaço, alimentada por ambição e poder. Ela não quer apenas conquistar a Terra, quer provar que a esperança é inútil. Portais se abrem no céu, criaturas descem como enxames, cidades entram em pânico. O mundo para... Os Vingadores falham antes de vencer. Erram, discutem, se separam, pessoas se machucam. A destruição é real. Não há vitória limpa. Mas no meio do caos, algo muda. Steve lidera não com ordens, mas com exemplo. Tony arrisca tudo sem garantia de retorno. Thor luta não por glória, mas por proteção. Banner aceita o monstro como parte de si. Natasha e Clint confiam um no outro sem precisar de palavras. Em Nova York, o céu parece quebrado. O sacrifício se aproxima. Tony sobe mais alto do que qualquer armadura deveria ir. Ele entende que talvez não volte, e mesmo assim, segue em frente.
Porque ser herói nunca foi sobre sobreviver, foi sobre escolher. Quando a batalha termina, a cidade está ferida, mas de pé. O mundo não é mais o mesmo. Nunca mais será. Os heróis não são perfeitos. São questionados, temidos, idolatrados. Mas permanecem. Peter Parker observa de longe. Inspirado, T'Challa entende que Wakanda faz parte de algo maior. Steve olha para o futuro com saudade do passado. Thor retorna aos céus, sabendo que a Terra vale a pena. Banner sorri, cansado. Tony olha para o horizonte, silencioso. O universo é grande demais para estar em paz por muito tempo. Novas ameaças virão. Novos heróis surgirão. Alguns cairão, outros se levantarão. Mas enquanto houver alguém disposto a se levantar após a queda, enquanto houver quem escolha proteger ao invés de dominar, o mundo ainda terá uma chance. Porque heróis não são definidos por seus poderes, mas pelas escolhas que fazem quando tudo está em jogo. E esta é apenas uma das muitas histórias do universo Marvel. Mas o fim de uma batalha nunca significa o fim da guerra. Enquanto a Terra tenta se reconstruir, forças invisíveis se reorganizam no silêncio do cosmos. Em planetas distantes, seres observam aquele pequeno mundo azul com atenção renovada. Algo ali resiste. Algo ali desafia o inevitável. Em uma galáxia distante, um trono escuro repousa sobre rochas flutuantes. Uma figura se levanta lentamente. Seus olhos não demonstram raiva, apenas convicção. Para ele, o universo está quebrado, superpovoado, caótico, e ele acredita ser o único capaz de consertar. Lu. Seu nome ecoa como um presságio entre estrelas moribundas. Thanos. De volta à Terra, os heróis seguem caminhos diferentes. Steve Rogers tenta se adaptar a um mundo que não reconhece mais. Ele anda pelas ruas observando pessoas presas a telas, ideais confusos, verdades fragmentadas. Ainda assim, acredita. Sempre acreditou. Tony Stark constrói, desmonta, reconstrói. Cada nova armadura é uma tentativa de controlar o futuro antes que ele saia do controle outra vez. O medo o move mais do que ele gostaria de admitir. Peter Parker volta para a escola, para provas, para problemas comuns demais para alguém que já enfrentou deuses e alienígenas. Ele aprende que salvar o mundo não paga aluguel, não resolve notas baixas e não cura solidão. Mesmo assim, quando o perigo chama, ele atende. Sempre. Em Wakanda, T'Challa abre fronteiras. Com isso vem aliados. E enemy, dividir conhecimento é dividir poder. E nem todos querem equilíbrio. Thor enfrenta perdas que nenhum deus deveria carregar. Ele descobre que nem todo fracasso pode ser evitado com força. Alguns apenas devem ser suportados. Bruce Banner busca redenção na ciência. Ele tenta encontrar cura, controle, sentido. Aprende pouco a pouco que não precisa destruir o Hulk para ser inteiro, precisa acitá-lo. Natasha Romanoff encara seu passado de frente. Para alguém treinado para ser arma, ser heroína é o maior ato de rebeldia. Então o estalo ecoa pelo universo. Joias ancestrais são reunidas. Cada uma representa um aspecto da existência. Tempo, espaço, poder, mente, realidade, alma. Quando se unem, até deuses sangram. Quando são usadas, o impossível se torna inevitável. A batalha não é apenas física, é moral. Sacrifícios são exigidos. Escolhas sem volta. Heróis caem, outros desaparecem. O silêncio que se segue é mais assustador do que qualquer explosão. Metade do universo se vai, não com gritos, mas com poeira. Os que ficam, carregam culpa, luto e vazio. Steve lidera um mundo quebrado. Tony se afasta, ferido no corpo e no espírito. Thor afunda em sua dor. O tempo passa diferente para cada um. 5 anos podem ser eternidade, mas a esperança teimosa insiste. Uma possibilidade surge. Uma última chance, não para vencer facilmente, mas para tentar. Porque heróis não desistem quando a probabilidade é pequena. Eles avançam justamente por isso. Reunidos mais uma vez, mais velhos, mais cansados, mas não vencidos, eles fazem o impensável. Viajam pelo passado, enfrentam memórias, erros e versões de si mesmos. Cada passo é uma despedida silenciosa. A batalha final não acontece apenas em um campo devastado. Ela acontece dentro de cada um. Quando o exército surge, quando portais se abrem e aliados retornam, o mundo prende a respiração. Pela primeira vez, eles não lutam separados. Lutam juntos. Tony Stark entende o que precisa ser feito. Pela última vez, ele olha ao redor. Vê amigos, vê esperança e sorri. O estalo final não é de poder, mas de escolha. Ele salva o universo ao custo de si mesmo. O silêncio que vem depois é diferente. É pesado, mas não vazio. O sacrifício deixa marcas. O mundo chora. O herói descansa. Steve Rogers faz sua última escolha. Não a mais barulhenta, mas a mais humana.
ele decide viver. Passa o escudo adiante, porque símbolos sobrevivem quando são compartilhados. O futuro segue. Novos heróis surgem, novas histórias começam. A ameaça nunca desaparece por completo, mas agora existe um legado. O universo Marvel continua em movimento, sempre continuará, enquanto houver alguém disposto a se levantar, a lutar pelo outro, a escolher o bem. Mesmo quando ninguém está olhando, a chama dos heróis jamais se apagará. E assim, entre estrelas e sacrifícios, entre deuses e pessoas comuns, a história segue. Não como lenda distante, mas como lembrança viva de que mesmo no caos, sempre haverá heróis. Mas histórias não terminam quando a última batalha acaba. Elas apenas mudam de forma. O universo observa, atento, enquanto a ausência de grandes nomes cria espaços perigosos. Onde um herói cai, o mundo se pergunta quem se levantará. Sam Wilson segura o escudo com cuidado. O peso não é de vibranium, mas do significado. Ele não tenta ser o Capitão América do passado. Ele escolhe ser o do presente. Um símbolo que voa, que escuta, que representa pessoas comuns. Cada missão é uma afirmação silenciosa de que esperança também pode mudar de rosto. Em Nova York, Peter Parker encara o céu após mais uma perda. Ser herói custou amizades, amores, anonimato. Ainda assim, ele permanece. Não porque quer ser lembrado, mas porque alguém precisa estar lá quando tudo dá errado. Ele entende agora que crescer dói, mas desistir dói mais. Wakanda se torna a farol. Shuri lidera com inteligência e inovação. O Pantera Negra passa a ser mais do que um guerreiro. Torna-se uma ideia compartilhada, viva, impossível de apagar. No cosmos, Thor segue viajando. Não como rei, mas como protetor errante. Ele aprende que força não é destino, e que mesmo deuses podem recomeçar. Cada novo mundo salvo é uma tentativa de honrar aqueles que ficaram para trás. Novos ameaças surgem, multiversos se tocam, realidades se quebram. O que antes era impossível, agora é rotina. Portais se abrem para versões diferentes, escolhas que nunca foram feitas, heróis que poderiam ter sido vilões. O equilíbrio do tempo se torna frágil. Doutor Estranho observa tudo com preocupação. Ele sabe que cada solução cria novos problemas, que cada vitória cobra juros no futuro. Ainda assim, segue adiante, porque proteger a realidade exige sacrifícios invisíveis. Jovens heróis despertam para seus poderes, alguns com medo, outros com raiva. Todos com potencial. Eles não pediram por isso, mas herdarão um mundo moldado por batalhas que nunca lutaram. A pergunta não é mais se haverá heróis. É que tipo de heróis o futuro precisa. Protetores, rebeldes, símbolos, pessoas comuns fazendo o melhor possível. O universo Marvel continua se expandindo, não apenas em tamanho, mas em significado. Cada geração redefine o que é ser herói, e talvez essa seja a maior vitória de todas. Porque enquanto houver histórias sendo contadas, enquanto alguém acreditar que vale a pena proteger o outro, o legado permanece. Equilíbrio nunca foi estável, apenas parecia. Com o tempo, as rachaduras entre realidades se tornam visíveis. Pequenas no início, quase imperceptíveis, sonhos estranhos, lembranças que não pertencem a ninguém, cidades que parecem levemente fora de lugar. O multiverso começa a sangrar. Doutor Estranho sente primeiro. Para alguém que jurou proteger o tecido da realidade, cada distorção soa como um alarme constante. Ele vê futuros colidindo, versões divergentes do mesmo destino lutando por espaço. O que antes era exceção, agora se torna ameaça diária. Em um universo alternativo, um Homem de Ferro nunca parou de construir. Em outro, o Capitão América jamais acordou do gelo. Em alguns, os Vingadores nunca existiram. Em outros, foram eles que destruíram tudo. Essas realidades se aproximam, atraídas umas pelas outras, como estrelas condenadas à colisão. Na Terra principal, novos heróis tentam manter a ordem enquanto o caos cresce. Sam Wilson lidera com firmeza, mas percebe que inimigos agora não respeitam fronteiras físicas. Eles atravessam possibilidades. Lutam com conhecimento de vitórias que ainda não aconteceram. Peter Parker enfrenta versões de si mesmo, que fizeram escolhas diferentes. Alguns se tornaram amargos, outros, cruéis. Ele aprende que o herói que é, não depende do universo em que nasceu, mas das decisões que toma todos os dias. Wanda Maximoff surge como força imprevisível. Seu poder toca a própria realidade, moldando-a conforme emoção e dor. Ela não busca destruir o multiverso. Busca consertar o que perdeu, mas o universo raramente aceita ser moldado sem cobrar um preço alto. O conflito se intensifica quando uma entidade antiga desperta, algo que existe entre universos, alimentando-se de colapsos. Para ela, realidades são apenas recursos. O multiverso não está em perigo, está sendo consumido. Heróis de diferentes mundos se encontram, alguns como aliados,
outros como inimigos inevitáveis. A desconfiança é tão perigosa quanto a ameaça que enfrentam. Ainda assim, batalhas conjuntas acontecem. Nunca houve tantos heróis, nem tantas perdas. Thor luta ao lado de versões que nunca conheceram honra. Banner encontra um Hulk que jamais foi contido. Natasha encara uma realidade onde nunca teve chance de redenção. Cada encontro é um espelho cruel. A guerra do multiverso não é vencida com força total, é vencida com escolhas impossíveis. Realidades precisam ser sacrificadas para salvar outras. Estranho entende que não há final feliz, apenas finais necessários. Quando o colapso atinge o auge, uma decisão é tomada. As fronteiras entre universos são seladas à força. Portais se fecham. Heróis ficam presos longe de casa. Outros nunca retornam. O multiverso sobrevive, mas não sem cicatrizes. A Terra permanece, mais uma vez salva, mas agora consciente de que não está sozinha nem segura. Os heróis retornam em silêncio, não como vencedores celebrados, mas como guardiões cansados. Eles sabem que a realidade é frágil, e que proteger o mundo agora significa proteger todas as possibilidades dele. E assim, começa uma nova era. Uma era onde ser herói não é apenas lutar contra vilões, mas impedir que o próprio universo se desfaça. Depois da guerra do multiverso, o silêncio se torna o novo inimigo. Não há explosões, nem portais no céu. Há reconstrução. E reconstruir é mais difícil do que lutar. O mundo segue em frente, mas nunca ileso. As pessoas sentem que algo foi perdido, mesmo sem saber exatamente o que. Os heróis restantes caminham entre as ruínas invisíveis do que poderia ter sido. Sam Wilson continua voando, não como símbolo perfeito, mas como lembrete de que alguém ainda se importa. Peter Parker salva pessoas que jamais saberão seu nome. Ele aceita, finalmente, que anonimato também é sacrifício. Doutor Estranho mantém vigília constante. Cada feitiço lançado é uma sutura em um tecido que nunca voltará a ser como antes. Ele sabe que a realidade está estável apenas porque alguém está pagando o preço por isso todos os dias. Thor retorna à Terra uma última vez, não para lutar, mas para se despedir. Ele entende que sua jornada agora pertence às estrelas. Antes do partir, observa os humanos com respeito. Frágeis, teimosos, extraordinários. O mundo aprende algo essencial. Não é a presença constante de heróis que garante a sobrevivência, mas a capacidade de qualquer pessoa fazer a escolha certa quando o momento chega. Em um último olhar sobre a Terra, o universo permanece em movimento. A ameaça nunca desaparece completamente, mas também não desaparece a esperança. Enquanto houver alguém disposto a proteger o outro, enquanto houver coragem diante do medo, enquanto escolhas importarem mais do que poder, o legado continuará vivo. E assim, não com um fim definitivo, mas com um recomeço silencioso. A saga do universo Marvel encontra seu encerramento. Se curtiu, se inscreva para mais vídeos como esse. Tchau!